Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao novo episódio aqui no Alicerce Cast, onde falamos de temas relevantes sobre a saúde. Olá, pessoal. É um prazer novamente estar aqui. E hoje falaremos de um assunto extremamente importante, uma doença que afeta milhões de pessoas. Falaremos sobre os medos, mitos e evolução da doença. E antes de nós começarmos, já se inscreve aqui no nosso canal, nos acompanhe também nas nossas redes sociais, no Spotify, é para você ficar por dentro de todas as novidades. E ainda restam algumas vagas para o nosso primeiro Congresso de Alta Gestão em Saúde, que será no dia 16, 17 e 18 de junho em Itá. Então, se você é diretor, gestor ou líder aí na área da saúde, faça agora a sua inscrição. Não fique de fora. Venha com a gente que será um grande evento. Isso mesmo. E hoje temos a honra de receber o neurocirurgião com sólida formação e atuação nas áreas de neurocirurgia funcional, radiocirurgia e tratamento da dor, Dr. Luan Lucena. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, tá? É um prazer estar aqui com vocês hoje e vamos conversar um pouquinho então sobre Parkinson. Isso mesmo. E falando um pouquinho aqui do seu currículo, formado em neurocirurgia pela Universidade Federal da Fronteira Sul, realizou também fellowship em neurocirurgia funcional e radiocirurgia pela Rede D'Or, em São Paulo, um dos principais centros de referência do país. Possui título de especialista pela Associação Médica Brasileira e é membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e da Sociedade Brasileira de Radiocirurgia, reforçando sua atuação científica e compromisso com a excelência médica. Sua prática clínica é voltada principalmente para a radiocirurgia de patologias do cérebro e da coluna, além de neurocirurgia funcional aplicada aos distúrbios do movimento, tratamento da dor e doenças comportamentais. E por último, mas não menos importante, é o atual presidente da Associação para Pacientes, Familiares e Amigos de Portadores da Doença de Parkinson, a CHAP-Parkinson, na qual também, né, nós temos aí a honra de ser voluntários. E inclusive, se você deseja se tornar voluntário, nós vamos deixar o link do Instagram aqui na bio, na descrição, e aí você pode clicar no final do vídeo e fazer a sua inscrição para ser um voluntário. É um prazer tê-lo conosco, doutor, para conversar sobre esse tema tão importante que é o Parkinson. E realmente é um tema que afeta aí muitas famílias, né, doutor? E ninguém melhor do que você para trazer aí informações para ajudar tanto o paciente e as famílias aí nessa doença. Mas antes da gente começar a falar em Parkinson, a pergunta que não quer calar nunca, né, Edilson, é por que o doutor escolheu a especialidade de neurocirurgia? O que te motivou a isso? Vamos lá então. Hã, Após entrar, né, ingressar na medicina, primeiro contato na anatomia, onde a gente está estudando, né, os espécimes humanos, a minha relação ali com o cérebro foi algo, né, de paixão à primeira vista. Então, a partir do momento que eu enxerguei aquela anatomia, eu já me dirigia meus esforços para aprender mais sobre aquilo e o quanto a gente pouco sabe, né, o que o cérebro ainda pode pode fazer, o que a gente ainda pode, descobrir a respeito disso, e essa curiosidade que me fez estudar, ir para o lado da neurocirurgia. Depois que eu desenvolver da faculdade, eu só fui aprimorando mais essa vontade, participando de congressos, de ligas, e ao final do curso eu já sabia que era para esse lado aí que eu ia continuar para estudar. Que legal, e é bem a tua cara mesmo, a gente vê aí que tu gosta e tu é muito envolvido, né, tu tá sempre à frente, das evoluções de congressos, tu participa de muitas coisas para trazer o melhor aí do teu paciente, isso é muito legal de ver. E quem é o doutor Luan fora do consultório, fora do centro cirúrgico? Quem é você? Vamos lá, então, essa é uma coisa que eu vim me perguntando também, né, que sabia que vocês iam tocar no assunto. Hoje eu sou um pai, né, dedicado, então
O meu dia se resume a sair do trabalho e ficar com meus filhos, com a minha esposa, com a minha família. Acho que esse é o meu maior lazer, meu maior hobby atualmente. Então, trabalha o quanto precisar trabalhar e depois dedicar à família, que é o mais Pois importante. é. E doutor, você sempre quis trabalhar com esta parte aí do cérebro, né, tu já trouxe um pouquinho a paixão à primeira vista. Teve algo que dentro dessa trajetória te fez pensar: "Eu escolhi o caminho certo", alguma coisa que te marcou muito, ou em algum momento tu chegou a dizer: "Eu poderia ter ido por outra linha"? Isso foi se desenhando, né, então com o passar do meus estudos durante a faculdade, eu fui tentando me interessar por outras coisas até para, né, saber, será que é aqui mesmo que eu vou fazer para o resto isso para o resto da minha vida? E realmente durante a passagem de curso eu fui excluindo outras possibilidades, tentando outras coisas como, né, cirurgia plástica, clínica, e ao fim eu vi: "Não, é neurocirurgia mesmo, é por aqui que eu vou", e hoje cada dia que passa eu me sinto realizado, feliz com o que eu faço, então, tenho certeza que eu escolhi o que eu deveria ter escolhido, né, eu tô satisfeito. E realmente, doutor, são muitas áreas, segmentos aí, e é uma dúvida que a gente também acaba participando com os residentes de alguns momentos, e eles ficam nessa dúvida: para que área que eu vou? Então, se o doutor também, puder deixar essa dica para os residentes, né, como escolher de fato aquilo que mais chama atenção, né, como fazer o que mais te encanta, exatamente. Então, eu tive colegas que realmente chegam no final do curso, vamos fazer o prova de residência e pá, para que lado eu vou? Eles não tinham certeza. Então, nesse momento, para um pouquinho, trabalha, elabora melhor essa situação, porque depois que tu decidir, é um caminho que realmente tu vai ter que trilhar. Na neurocirurgia, ela é uma especialidade, ela é muito ampla, ela tem vários segmentos. Então, dentro da neurocirurgia, eu também tive a possibilidade de escolher para onde eu ia. Então, esse também foi um dos fatores para eu decidir o que eu ia fazer. A neurocirurgia, ela também tem a parte clínica do consultório, tem a parte do ambulatório, tem a parte do hospital. Então, ela tem um leque de possibilidades que você pode desenvolver o teu trabalho. Então, escolher bem e depois você direciona, vai refinando cada vez mais essa tua possibilidade, o teu desenvolvimento do teu trabalho. Que legal. E agora que a gente conheceu um pouquinho, né, do doutor Luan, quem é o doutor Luan? Fora também do consultório, a gente quer começar, doutor, falando sobre o nosso bate-papo específico hoje, o que é a doença do Parkinson? Vamos lá, então, de uma maneira resumida, a doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, progressiva e, e sem cura, tá? Então, o que que significa isso? É uma degeneração dos neurônios, principalmente relacionado à dopamina, que vai progredindo. Então, ela está sempre piorando com o passar dos anos. E, infelizmente, ela não tem cura. Então, a partir disso, querem que vai desenvolver o tratamento a respeito. E ela é uma doença só de idosos, doutor? Ou ela tem uma idade, a partir de qual idade ela começa a se manifestar? Ela é mais comum na fase mais adiantada da fase adulta, né, então, a partir dos 50, 60 anos, mas nós temos casos de adultos entre 35, 40 anos desenvolvendo doença. Então ela é sim uma doença do adulto, numa fase intermediária a avançada. E doutor, o que acontece no cérebro de uma pessoa com Parkinson? Como o Parkinson, ele é uma neurodegeneração, principalmente do neurotransmissor chamado dopamina, o cérebro ele começa a diminuir a sua produção de dopamina. Então temos uma região lá no cérebro onde é responsável pela produção e armazenamento da dopamina. Com o passar da doença, ele vai produzindo menos, liberando menos dopamina, e a partir da falta desse neurotransmissor, iniciam os sintomas da doença. E esses,
Se a gente pudesse, né, falar aqui os primeiros sinais disso, que a gente fala muito, né, na questão do tremer. Então quais são os primeiros sinais, doutor? Perfeito. Então, falando aqui para a câmera, a doença de Parkinson, ela não inicia com o tremor, tá? Então, a doença de Parkinson normalmente inicia anos antes, 5, 8, 10 anos antes. Quais são esses primeiros sintomas que às vezes são notados, às vezes passam despercebido, tá? Um deles é o distúrbio do sono. Então, às vezes, o simples um sono agitado, um sono mais superficial, às vezes o paciente se queixa que começa a ter muitos pesadelos, tá? Isso é um primeiro sinal. Alteração do olfato, outro sinal, né? Aquele cheiro que você sentia já não parece mais, né? Não é percebido como antes, ou às vezes cheiros trocam, né, de aroma, então também pode ser um primeiro sinal da doença se manifestando. E existe, doutor, também, assim, sintomas não motores importantes? Esses, né? Além desses, vou tocar já no assunto do alterações do humor. Então pode ter alteração de comportamento, quanto humor mais deprimido, ansiedade, alterações gastrointestinais, né? Um intestino mais travado, mais constipado, porque todos esses sintomas têm relação com a dopamina. Perfeito. E falando em diagnóstico, a gente sabe, assim, né, que para determinadas áreas, tu pede ali um exame de ressonância e e isso do Parkinson, para o doutor realmente, assim, o diagnóstico é Parkinson. Quais que são as etapas? Então, a consulta com o neurologista, com o neurocirurgião é fundamental, porque o diagnóstico ele é puramente clínico. Então, são a partir dos sintomas do paciente que a gente vai fazer o diagnóstico. Existem casos, claro, que deixam dúvidas. A gente pega aquele Parkinson inicial que tem só tremor, né? Aí eu já não consigo fazer talvez o diagnóstico nesse momento. Aí existem exames complementares que podem me auxiliar nesse diagnóstico. Certo. O doutor poderia citar esses exames? Claro, existe um exame que é o TRODAT, que é a cintilografia, onde ele faz um mapeamento metabólico da dopamina. Então ele pode me auxiliar quando solicitado no momento certo, senão ele pode atrapalhar, tá? Existe só mais um exame, que é a ressonância, ela auxilia com certeza, até para a gente dar diagnósticos diferenciais do Parkinson, né, dizer que opa, é outra coisa, mas ele também consegue me mapear a substância negra e como tá aquela composição, se ela tá com uma reserva mais cheia, mais vazia de dopamina, pode me auxiliar também na avaliação de um sintoma de um paciente com Parkinson. E existe uma prevenção, doutor? Porque a gente sempre gosta de falar disso, né? Bom, prevenção, a gente sabe atividades físicas, boa alimentação, mas teria essa prevenção também ou é hereditário? Como que A doença de Parkinson, ela tem um fator genético, mas também tem fator ambiental. Então, não quer dizer que eu tenho um gene alterado com a predisposição para Parkinson que eu vou ter. Também não quer dizer que se eu não tiver esse gene eu não vou ter Parkinson. Então, as duas coisas estão correlacionadas. E a prevenção é muito nos hábitos saudáveis de vida. Não existe algo que eu vou te dizer assim, para não ter Parkinson você tem que fazer isto. Não. Não existe, mas existe sim, o que é sabido, né, cuidados com a alimentação, um sono adequado, cigarro, bebida, tudo que for em excesso pode ser fundamental para você ter a doença de Parkinson. E o principal, atividade física. Então tem que se manter ativo durante a vida, já é uma prevenção. E realmente a gente fala muito isso, né, em todos os podcasts que a gente gravou, essa questão do autocuidado, da saúde, da boa alimentação, faz toda a diferença para que o nosso organismo funcione da melhor forma possível, né. E doutor, pensando em tratamento, né, hoje é identificado um paciente com Parkinson, qual é o tratamento inicial? Então, o paciente com Parkinson, né, a partir do diagnóstico, ele já está apto a iniciar o tratamento com a levodopa, né.
Existem algumas séries de medicações que a gente utiliza no Parkinson, mas o nosso carro-chefe é a levodopa, porque o levodopa é a dopamina propriamente dita, só que de uma maneira sintética. Então a gente faz a dopamina no laboratório, bota na medicação e o paciente vai fazer a ingestão dessa medicação e vai ter o efeito que a dopamina causa no organismo, só que o cérebro dele não produz mais. Então nós estamos dando isso para o cérebro. E todos os pacientes, eles têm a mesma característica de Parkinson ou não? Não, então os Parkinsons eles são muito diferentes, né, às vezes temos alguns tipos, tá, nós acabamos resumindo praticamente em 4 por causa dos fatores genéticos envolvidos, mas a gente sabe que é bem individual. Então, para cada paciente, a gente vai elaborar uma maneira de tratamento, uma forma de tratar ele individual. Então, tem pacientes que um distúrbio do tremor vai ser o pior, então nós vamos focar no tremor. Tem outros pacientes que a rigidez, né, é a pior parte, então nós vamos focar na rigidez, a lentidão, a marcha. Tem pacientes que vão ter alteração de voz, tem pacientes que vão ter outras alterações, e aí nós vamos trabalhando de uma maneira multidisciplinar. É uma coisa que eu não toquei ali no momento do diagnóstico, é que para a gente fazer um diagnóstico do Parkinson, ele tem que ter, ou tem que estar próximo disso, tem que ter o tremor de distúrbio motor, a rigidez e a lentidão dos movimentos. A partir disso, eu começo a afirmar meu diagnóstico de Parkinson. E trazendo também já para o tratamento, né, que eu acabei tocando em um assunto só das medicações, mas é fundamental, ou diria o alicerce do tratamento, é a atividade física. Então, no paciente de Parkinson, a gente tem uma frase: o paciente de Parkinson tem que estar em movimento, porque isso é a base. É assim que nós vamos retardar a evolução da doença, é assim que nós vamos deixar o paciente mais forte, mais apto e com menos sintomas. E a partir da atividade física, a gente encaixa o resto. Que legal. E a questão de dados, doutor, a gente pegar assim dados aqui da nossa região, a nível nacional, enfim, porcentagens da população que tem Parkinson vem aumentando? Como que é essa parte? Então, a prevalência, né, de Parkinson nacional do Brasil é uma estimação de 300 a 500 mil pacientes, pessoas com Parkinson. As doenças que vêm com o envelhecimento, o Parkinson é uma delas, acabam que estão em ascensão, né? Então a gente faz cada vez mais diagnóstico de Parkinson. Uma estimativa mundial de 8,5 milhões de pessoas no mundo com Parkinson. E a gente estima que em 2050 essa população vai dobrar. Quer dizer o quê? Estamos desenvolvendo tecnologia, fazendo diagnóstico mais precoce e também a população está ficando mais velha. Então a gente tem mais pacientes com Parkinson atualmente. Entrando agora na parte assim de neurocirurgia, como que funciona e o que é a neurocirurgia funcional? Vamos lá então, vou falar especificamente da neurocirurgia funcional. A neurocirurgia funcional é uma dos segmentos da neurocirurgia, né? Então a gente tem lá o neurocirurgião oncológico, o vascular, o pediatra, o da coluna, nós temos o funcional, tá? A neurocirurgia funcional foi a última a ser criada na neurocirurgia, porque ela está muito atrelada à tecnologia. Não que as outras não estejam, mas ela se desenvolveu a partir da tecnologia. O que a neurocirurgia funcional ela faz? Então, muitas vezes a gente comenta com as pessoas, eu boto lá embaixo do meu nome neurocirurgião funcional, mas a verdade é que as pessoas não têm a clareza do que é. A neurocirurgia funcional ela tem a intenção de não cortar, não tirar, não fazer ressecções, ela modula o cérebro. Então ela pega uma doença e eu não vou lá retirar essa doença, eu vou modular. Então aquele circuito que não está funcionando direito na doença de Parkinson, que é a falta de dopamina, a neurocirurgia vai lá e, opa, eu vou fazer o cérebro entender que tem dopamina aqui. Na depressão grave, eu vou fazer esse cérebro entender que essa depressão, vou excitar essa via que está inibida.
Nas doenças de distonia, outros distúrbios motores, eu vou fazer esse cérebro entender que não é assim a doença. E na dor, que foi a partir da dor que a neurocirurgia se desenvolveu, ou a partir dela foi um dos pilares da criação, que é: o paciente tem dor crônica. Então eu não consigo mais tirar aquela dor, eu não tenho mais cirurgias para fazer para intervir naquela dor, então eu vou dizer para o cérebro que está doendo menos. Então eu vou pegar essa via que está sinalizando uma dor e vou dizer para essa via, vou dizer para o meu cérebro: opa, não está doendo tanto essa região. E a partir daí eu modulo o cérebro sem interromper, sem cortar, sem lesar nada. E olhando para o outro lado, o paciente que dá para operar, vamos falar assim, qual seria o candidato aí, para a cirurgia? De Parkinson, isso. Então tá. Então, o paciente de Parkinson que veio desenvolvendo a doença, que passou aquela fase onde ele estava muito bem adaptado com a medicação, com as atividades físicas, ele vai passar anos muito bons, hábito, ou 5, 8, 10 anos, bem tranquilo com a doença dele. Até que chega um momento onde as flutuações motoras começam a aparecer, que as medicações não surtem mais aquele efeito, então ela começa a ter uma diminuição do efeito da dopamina, uma diminuição do benefício do remédio, começa a encurtar os dias, né, o período que fica sem medicação, começa a organizar uma rotina baseado na hora que vai tomar o remédio. Então ele tá perdendo autonomia, né, ele começa a viver como um relógio: "Opa, eu tomo o remédio agora, eu tenho essas 2 horas que eu tô bem, então eu vou fazer isso correndo, volto a tomar meu remédio e demorou." Começa a inibir muito o dia dele, até que chega um momento onde a gente sobe a dose na medicação e começa a ter os efeitos colaterais, que são as discinesias. Começo a ter movimentos involuntários, aquele benefício do remédio já não tá mais fazendo efeito, eu tenho que diminuir a dose. Então eu cheguei num teto, cheguei num limite onde o tratamento conservador me dava um bom resultado. A partir disto, entra a cirurgia como uma opção. Aí esse paciente vai ser avaliado por um neurocirurgião especialista em implante de DBS, que é o estimulador cerebral profundo, para conseguir tratar a doença dele. E o pós-operatório, até porque isso também acaba, a gente sabe, afeta não só o paciente, mas os familiares, os amigos, né, muitas vezes estão ali perto. Como que funciona esse pós-operatório, doutor? É tranquilo? Vou separar em duas partes, que são duas informações importantes. A partir do diagnóstico de Parkinson, nós temos que ter uma rede de apoio, né? E aí que entra, por Parkinson, aí que entra os familiares. Porque, como eu expliquei, é uma doença progressiva. Vai chegar um momento, tomando remédio, fazendo cirurgia, fazendo tudo que é possível, que a doença vai limitar muito esse paciente. E ele tem que ter um familiar, um acompanhante próximo, tá? Então, a partir disso, temos que ter uma organização de 10, 15, 20 anos, quem que vai ser, né, o apoiador ou os apoiadores desse paciente. Em relação à cirurgia, então o paciente chegou no limite terapêutico com o remédio, passou pela avaliação com o neurocirurgião, tem a indicação da cirurgia, é organizado o procedimento. O procedimento é um implante de 2 eletrodos na profundidade do cérebro e fica com um marca-passo que manda energia para esses eletrodos funcionarem. Esses eletrodos vão mimetizar, vão sinalizar o cérebro que ele está recebendo dopamina, mas na verdade não, nós estamos modulando. Estamos dizendo para o cérebro: olha, aqui tem dopamina, funciona como um neurotransmissor, e a partir daí o paciente tem a melhora dos sintomas, diminui os remédios e nós temos aí bons anos também de vida com a estimulação. O que é importante saber no pós-operatório? Tem uma recuperação, tem os dias de reabilitação e tem o acompanhamento a longo prazo. Então você vai ser o parceiro, o neurocirurgião ou o neurologista, ou os dois vão ser o teu parceiro a partir disso. Porque existem programações. Como o estimulador ele é reversível e ele é programável, né? Ele é adaptável. Eu vou programando o meu paciente com o passar da evolução da doença. Então, nós criamos um programa de estimulação.
Opa, agora o meu tremor piorou, a gente muda. Ah, agora eu estou mais rígido, a gente muda. Agora eu piorei geral, a gente muda. Então a gente vai programando a partir dos meses e anos esse paciente. Então por isso vocês notam nos encontros do Chab Parkinson que nós somos amigos. Porque esse paciente acaba virando. E essa programação aí que o doutor estava explicando, ela é feita com o paciente, ele precisa novamente internar, fazer um novo procedimento ou é tudo ambulatorial? Faz o procedimento uma única vez? A cirurgia é uma única vez, né? O que a gente faz no consultório, então uma programação, por isso que a tecnologia é tão importante e é tão interessante, né? E que a programação é feita com tablet, um iPad, né? A gente programa ali, aumenta, diminui, e o paciente também tem um controle remoto, onde a gente deixa uma janela terapêutica, onde nos dias que ele tá pior ele aumenta, nos dias que ele tá pior ele diminui, às vezes ele desliga para ver o que que acontece, né? E aí ele nota como o estímulo tá fazendo um benefício, né? Porque com ele desligado, a doença volta praticamente a estaca zero. E nós temos históricos de pacientes aqui em Chapecó que já se submeteu a esse procedimento e não dói. Então, eu já estou aqui há 5 anos e nós já temos entre 15 e 20 pacientes ou mais com implante. Aqui, E todos lidando de uma forma muito natural. Pecó e região, todos muito bem. A gente sempre alinha as expectativas em relação à cirurgia, né? O DBS, ele não é a cura da doença, mas ele vai retardar a progressão e ele vai trazer um benefício do tratamento por muitos anos. Então, por isso que a gente acaba se visitando muitas vezes durante o tratamento. E até para melhorar a autoestima desse paciente, né? Ele chega num formato e, né, debilitado, com tremores, e de repente ele tem a possibilidade de ter uma vida um pouco mais normal, né? Se não normal, não vai ser 100% porque vai estar ali monitorado. Mas que bom ter isso, né, na medicina, essa evolução para ajudar os pacientes. Eles ficam muito satisfeitos, porque eles veem um benefício e é todo feito um estudo antes de indicar para realmente, quando a gente optar pela cirurgia, vai funcionar. E cada paciente tem uma programação diferente, né? Que vai tudo conforme o seu diagnóstico. Para eles que ali nós temos milhões de programações porque são tantas variáveis que nunca acabam. Então, às vezes eu faço um, às vezes eu faço outro e cada um fica bom com uma diferente. Bem legal. Que legal. E qual que é a diferença, doutor, da radiocirurgia e da cirurgia convencional? Então tá. A radiocirurgia, ela não é só especificamente para o Parkinson, né? Então a gente usa a radiocirurgia para a parte oncológica, para os distúrbios comportamentais, por exemplo, um toque, uma depressão grave, né? Como assim, Tourette. E também a gente usa para os distúrbios em movimento, como o Parkinson, as distonias e o tremor essencial. Então, quando que eu opto por uma, quando eu opto por outra? Como eu expliquei antes, a parte de modular, a modulação da estimulação cerebral profunda, IDS, ela é programável. Então, isso é uma vantagem. Eu posso programar com o passar dos anos. Enquanto a radiocirurgia, não. A radiocirurgia, eu faço sim uma interrupção daquela via. Então, é um tratamento único. Não fica dispositivo, não tem cortes. Eu vou lá, faço a lesão, uma radiocirurgia e vida que segue. Vai funcionar e vai ser daquele jeito. Então, a radiocirurgia é muito mais indicada para aquele paciente que não pode passar por um procedimento cirúrgico, que já está numa fase avançada de idade, que aí é realmente um tratamento mais específico. Vou fazer a lesão, vou controlar os sintomas por aqueles próximos anos e ponto final. Então, ela é uma lesão única, né? Quanto o DBS, ele é programável. Então, são métodos diferentes, mas também tem o mesmo fim. E indicações diferentes, né? Nem todos vão poder fazer aí neurocirurgia e nem todos a funcional. Então, depende do. Exatamente. Então, tem nos pacientes que, opa, não posso mais passar por uma anestesia geral. Vamos pensar na radiocirurgia. Ou é tremor essencial, para pensar mais também na radiocirurgia, talvez. O DBS é aquele paciente que eu sei que tem 10, 20, 30 anos de doença ainda. Então, nós precisamos ter mais possibilidades para A importância das famílias, né, e do paciente também buscar um profissional
habilitado, que conhece o assunto, vai fazer toda a diferença aí no tratamento, né. É importante, né, o paciente ter um neurologista que está acompanhando, um neurocirurgião que conheça o método, né. Então, a partir do momento que ele achar que é necessário, ele vai indicar e vai especificar, vai no especialista tal ou no outro que faz essa cirurgia. Tudo junto. Bem, e falando um pouquinho da dor, assim, o paciente de Parkinson ele sente dor, né, o que que ele além de tudo que a gente ouviu ali, ele relata, assim, nesse sentido de dor? Então, a dor é um sintoma bem comum no Parkinson, o que eu explico no consultório. Imagina que para nós um dia a dia normal, a gente se movimenta, é tudo bom, aí chega final do dia a gente tá um pouco cansado. O paciente com Parkinson, ele tem que fazer tudo o que a gente faz, só que ele tem a rigidez, a lentidão. Então ele gasta muito mais energia, tem muito mais esforço para passar aquele dia, para sobreviver aquele dia. Então chega o final do dia, ele tá extenuado, tá cansado de por ele, ó, correu uma maratona hoje. Então é normal ele ter mais dor, principalmente nos membros mais afetados pela doença. Normalmente ela é mais unilateral, então eles chegam com dor no braço, na perna, principalmente por causa da rigidez. Então, às vezes, até o primeiro sintoma é a dor. Depois eu acabo descobrindo, opa, mas a tua dor é pela rigidez. Então a gente melhora o tratamento de Parkinson para melhorar a dor, mas muitas vezes a gente trata a dor paralelo, junto com a Dlex. Perfeito. E falando um pouquinho, né, bom, aí do futuro, Tecnologias, o que que nós temos aí de promissor para essa área? Então vocês viram que a neurocirurgia funcional é muito, né, é relacionada à tecnologia. E a estimulação cerebral profunda é muito mais. Então imagina que a gente consegue, com 2 eletrodos, pacientes gostam de chamar de chipzinho, aperta chip na cabeça, a gente tem a possibilidade de modular, né, a circuitaria cerebral. Então a partir disto, vem estudos, hoje nós já temos outros métodos de estimulação funcionando, tá? Vou citar 2 deles que são os mais interessantes, que é o o mapeamento cerebral. Esse eletrodo agora, ele também mapeia ondas cerebrais. E com esse mapeamento, os cientistas, né, os desenvolvedores da tecnologia descobriram que quando o meu paciente está com a piora dos sintomas, as ondas beta, que são uma das ondas mapeadas, estão baixas, então eu sei que meu paciente está pior. Então, a partir disso, o próprio eletrodo já consegue mapear, já consegue entender e aumentar o estímulo a partir disto. Ou me sinalizar, opa, está na hora de dar o levodopa para o paciente tomar. Então, nesse mapeamento já acontece. O próprio cérebro do paciente, junto com o eletrodo, mapeia quando o Parkinson está num momento ruim e está num momento bom durante o dia. Então, ótima tecnologia em desenvolvimento e já está sendo utilizado. Tá? Olha que legal, né, uma das especialidades que já passou por aqui, que mais falou nessa emoção de inteligência artificial e tudo mais, e hoje é tendência, né, olha quantas coisas estão sendo desenvolvidas para auxiliar vocês e para melhorar a vida do paciente também. Exatamente, é isso. A inteligência artificial está relacionada aí profundamente no desenvolvimento da neurocirurgia funcional. Que legal. E doutor, a terapias gênicas de células-troncos já estão sendo utilizada? Ela já é praticada em algum lugar? Como que está isso? Estão em estudo, mas ainda não são praticáveis. Então, o que está em né, o estudo com célula-tronco? O que os cientistas estão buscando? Ah, é uma doença progressiva, não tem cura, ela continua, né, piorando com o passar dos anos, então o que que eu preciso, né, o que que eles pensaram? Preciso criar um neurônio que faça dopamina, né, porque eu parei de produzir. Então os estudos é muito relacionado a isso, eles criaram um vírus, que é um vetor, que está tentando fazer com que novos neurônios consigam produzir dopamina e, dessa maneira, interromper esse ciclo da doença.
Então já existem estudos em fase 3, mas nada ainda liberado para tratamento, tá? Então os estudos estão em desenvolvimento, são muito promissores, mas a gente ainda não tem algo de tratamento relacionado a isso. Nós ficamos na expectativa então, né, porque a evolução ela é tão rápida, né, dessas tecnologias e tudo mais, que daqui a pouco tá batendo na nossa porta. Tomara que isso aconteça, porque olha quantas outras pessoas vão se beneficiar, né. Acho que vai ser muito importante. E agora nós vamos entrar no tema que a gente gosta muito, né, Edilson, que é falar sobre a associação. A gente eh, tem aí o doutor como presidente da associação Chab Parkinson, então a gente gostaria de abrir aí um espaço, né, para falar um pouco. Queriam parabenizar pela iniciativa, né, doutor? A gente sabe que tem uma equipe aí junto com o doutor e uma causa assim tão linda. Eu confesso até para o público, eu e a Valneta, a gente participou de um encontro até agora, ele senta a nossa entrada, e foi emocionante. Emocionante demais. Até ver assim também a toda a sua família lá contigo, né? As crianças, os filhos lá acompanhando e desde cedo, né, envolvidos nesse projeto, assim, o que realmente nos emocionou e de uma forma tão grande, porque a gente sabe que é a realidade de muitas famílias e isso pode acontecer para a nossa família também. E hoje a gente sabe que nós não estamos preparados para ter uma pessoa com essa doença em casa. Quão é difícil para a família e o quanto a associação, a gente viu assim o que trabalha esse lado humano, esse lado do cuidado, esse lado de fazer a família acompanhar, não só a família, mas ter profissionais que possam auxiliar. E marcou muito ali, né, por isso também eu acredito que foi a gente ver numa atividade que foi aplicada lá, eles buscando memórias em músicas. Começavam a cantar uma música e passavam e eles queriam cantar, e eles faziam aquela sabe, eu assim: "Meu Deus, o que que é isso?". A gente se emocionou muito e sabemos que é algo que as pessoas precisam conhecer mais. Então a gente gostaria de deixar o doutor falar sobre a associação, fazer aí o convite para que quem está nos assistindo, acompanhe melhor, ser um voluntário, como participar, como, dar, assim, a sua contribuição, né, para essa causa que é tão linda. Então, por isso que, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui para falar especialmente sobre Chap Parkinson, né. Então ela surgiu de uma ideia na verdade já existia dentro de cada um de nós, né, a vontade de fazer algo a mais pelas pessoas. E o Parkinson é uma doença que envolve muito, assim como todos os outros profissionais. E a gente foi dividindo essa intenção de criar um grupo, pegando orientações de outros lugares que já acontecem, e aí veio à tona, então vamos criar o Chap Parkinson. Então lá nós temos os não vou falar o nome de todos, né, mas temos a fono, temos os físio, temos os educadores físicos, temos os representantes, né, de gestão de saúde, temos a farmacêutica, os psicólogos, o dentista, temos os professores da universidade, tem os neurologistas e o neurocirurgião. Então, todos com músicos, tem tudo, e tem as famílias e os voluntários e vocês, então é isso, tá? É uma rede de apoio, que a gente quer levar carinho, às vezes a gente quer levar conforto, às vezes a gente quer levar conhecimento, temos o advogado, temos o contador, nós temos, todos os profissionais, todos os voluntários que podem auxiliar de alguma maneira, né? E lá é uma doação, e quem sai de lá não sou mais satisfeito, acho que não são nem os pacientes, somos nós que tá lá dando um pouco do nosso tempo, da nossa família. Tu vê que é um convívio de amizade, familiar, é algo prazeroso, não é um trabalho, né. E a partir dessa rede de apoio que a gente quer desenvolver o trabalho, então, e demos as orientações em relação a cada parte que é importante, né. Cada indivíduo tem sua, peculiaridade, então é mais um trabalho físico, é mais a parte da fono, do psicólogo, é mais o carinho, é mais o sair de casa, o passear,
e os familiares junto. Então, aquele espaço é muito importante e por isso que a gente tem agora, já convidando todas as pessoas que gostam, querem participar, nós temos os encontros praticamente mensais, onde a gente vai estar desenvolvendo sempre uma atividade diferente. Nós temos os laboratórios, as oficinas, onde já acontecem. Então, assim, é tão gratificante vendo que nós já temos 2 dias por semana educador físico lá na Undo Chapecó, trabalhando com os pacientes. Nós já temos o Ita, trabalhando na sexta-feira de uma maneira voluntária na própria academia dele. Ele abriu as portas para o venham, participem. Então, as atividades estão acontecendo. Nós vamos ter laboratório pintura, nós temos nossa paciente querida que adora cantar, dançar, então ela já vai organizar o coral. Já foi o dançarino, né? O professor de dança no último encontro. Então, com essas coisas que a gente desenvolve, vamos continuar desenvolvendo. Quem tiver interesse em participar, trazer ideias, se junte a nós. Nós já vamos deixar o link ali da inscrição, no nosso canal, então na nossa descrição. É uma causa que vale a pena. Antes do Edilson falar, doutor, resumindo tudo isso que tu falou com um brilho no olhar e com emoção no olhar, acho que isso dá para ver. Qual que é a missão da associação? Então, a missão é, além de criar essa rede de apoio, as pessoas saberem que tem ali um espaço onde elas podem entender a doença, aceitar a doença, desenvolver, né, se desenvolver junto com a doença. O Chape Parkinson tem a intenção de levar isso, tá? Agregar, somar e deixar à disposição nosso tempo, nosso carinho, nosso amor para essas pessoas. Muito bom. A gente fala muito da experiência do paciente e é uma associação, mas eu vejo que isso traz essa experiência, porque além de serem pacientes do doutor, e claro, não só pacientes do doutor, né, mas dessa humanização, porque embora a tecnologia sim é importante, e cada vez anda mais rápido, mas a humanização ela prevalece. Então, isso realmente assim é algo que mexe com a gente, né, e que temos que continuar, temos que aumentar aí, e ganhar força, né. Doutor, eu só queria também complementar, a importância da família, né, neste movimento. A gente viu lá no dia que a gente participou, as famílias estando ali, vendo a evolução, porque para a família também, cada movimento que eles deixam de fazer com o decorrer do tempo e perceber, eles tentar fazer de novo, a família fica emocionada ali de ver. Então, como que a gente pode orientar as famílias quando identificar que tem um membro ali dentro que está com os sinais de Parkinson, para buscar ali o profissional, para buscar essa rede de apoio? Por onde a família começa? Porque às vezes a família demora para perceber. E a família vai sofrendo junto, vai gerando um estresse, acaba gerando, a gente sabe que tem aí toda essa questão psicológica, mas as pessoas também precisam saber que no primeiro sinal identificado, daqui a pouco é buscar uma rede de apoio. E nem sempre é assim, né? Às vezes eles vão buscar depois de muito tempo e quanto tempo se perdeu com isso, né? Realmente é difícil, às vezes, você conseguir perceber a doença quando não existem os sintomas motores. Então, normalmente, ela é percebida quando começa a apresentar um sintoma motor. Mas alguns sintomas, como eu citei antes, podem estar aparecendo, que vale sempre a pena uma investigação com um especialista. Então, um paciente mais deprimido, mais apático, que não estava mais fazendo as coisas como fazia antes, que não parece um envelhecimento saudável, pode ser uma doença de Parkinson, vale a pena passar por uma investigação. A partir do diagnóstico, não é o fim do mundo, né? O paciente com Parkinson vai ter muitos anos de vida e muitos anos bons de vida. Então, o que a gente conversa junto com a família é organização familiar. É você iniciar uma atividade física, iniciar um acompanhamento que vai te dar o benefício a longo prazo. Nós vamos chegar lá no final com
um corpo saudável com menos sintomas. Então, a família tem que estar junto, né? O familiar tem que estar próximo e nós dependemos que ele seja o porto seguro desse paciente, que é ele que vai levar, dirigir, participar, entender, né? Vai ser quem vai estar mais próximo. Então, paciente e familiar tem que estar um pensamento só, tem que estar unido. E na nossa associação também temos essa equipe de psicólogos para dar esse suporte para a família, né? Para ajudar a família a ter forças para cuidar do paciente com Parkinson. É uma das atividades que a gente quer trabalhar, que a gente tem a visão de trabalhar mais. Além do aporte físico, né, das atividades físicas, o acompanhamento psicológico. Então, nós vamos ter roda de conversa, café com psicóloga, atividades talvez com os alunos da universidade. Então, nós temos muitas ideias aí pela frente. Muito bom. Então siga também no Instagram da Chape Parkinson, que lá divulgaremos os eventos, as próximas datas aí. E qual a principal mensagem que o doutor gostaria de deixar para os pacientes e para os familiares? Então, vamos lá. Então, eu já tenho a data do próximo encontro. Será que posso? Então, dia 28/2, lá na em Chapecó, nós vamos ter o primeiro encontro desse ano, Chape Parkinson, para familiares, pacientes, para quem tiver o interesse de participar, para alunos da universidade. Lá nós vamos ter uma aula teórica e algumas conversas, e nós vamos dar um start desse ano, tá? Em relação, então, a uma mensagem final, é que a partir do diagnóstico, a partir do conhecimento sobre a doença, saber que não é o fim da linha, é, na verdade, o início, né? Que nós temos muita coisa a desenvolver, nós temos a nossa rede de apoio se precisar, porque com cuidado, com uma observação, com um segmento, o paciente vai ter uma doença controlada e com poucos sintomas, tá? Basta eles saberem, aceitarem e entenderem que ali não está acabando nada, e sim está começando um ciclo novo da vida dele. E a partir desse ciclo, nós vamos ter outros cuidados a se tomar, mas que nós vamos ter anos de vida aí boas coisas para fazer, boas memórias e os tratamentos que vêm só evoluindo, né? Vai que daqui a um tempo sai aquele tratamento genético ou com células troncos onde a gente tem a cura, né? E a expectativa de vida das pessoas hoje, ela aumentou, né? Então, a gente vai ver isso acontecer ainda. Isso aí. E nós temos um quadro aqui no podcast, doutor, do ping-pong, onde eu vou falar algumas frases ou perguntas e o doutor vai responder com a primeira palavra aí, brevemente, o que vier. Eu sou bom nisso. Vamos lá. Parkinson em uma palavra. Movimento. O maior mito sobre Parkinson. O Parkinson não é só tremor. Um sinal precoce que as pessoas ignoram muito. Alteração de humor. Exercício físico essencial ou complementar? Essencial. Cirurgia para Parkinson é Uma opção. um erro comum que os pacientes cometem no tratamento. Esquecer de mapear o seu dia. Uma coisa que eu não falei agora. O ping-pong não virou mais ping-pong, mas o mapeamento do dia, né? Tendo os períodos que tá melhor ou pior. Isso é bem importante para a gente ajustar das medicações. Um avanço da medicina que mais te empolga hoje. A estimulação cerebral profunda. Algo que todo familiar de paciente com Parkinson deveria saber. Que o Parkinson é uma doença neurodegenerativa, progressiva e que não tem cura. Nós temos que trabalhar em cima disso. Um hábito simples que melhora a qualidade de vida do paciente. Movimento. Uma mensagem final de esperança para quem acabou de receber o diagnóstico. Que o Parkinson, ele tem uma evolução, mas ele tem um tratamento. Então, tem pacientes muito, muito, muito bem, por muitos anos de vida, inclusive que não precisam nem da cirurgia, porque a doença foi branda. Enquanto outros pacientes vão ter uma doença um pouquinho mais agressiva, que vão precisar
e tratamentos mais avançados. Meu Deus, a gente ficaria aqui a manhã toda, né, Edilson? E mais, doutor, a gente gostaria imensamente de te agradecer pelo teu tempo, por que esse bate-papo tão esclarecedor que foi. A gente tem certeza aí que muitas famílias estão enfrentando aí esse momento de descoberta ou lidando já há muito tempo com a doença de Parkinson e tu veio e esclareceu muitas dúvidas. Então a gente te agradece muito e a gente convida você a entrar nesse grande grupo de apoio aí de voluntários. Dia 28 esperamos por você lá na UNO Chapecó e ali estaremos divulgando todas as atividades de 2026, né, doutor? Então, esperamos que muitas pessoas, a partir desse vídeo, entrem com a gente aí nessa causa. Com certeza, e iremos trazer o doutor para falar também sobre outros assuntos, que a gente sabe que o doutor aí também é especialista, e vamos marcar outros podcasts para trazer o doutor aí. Confirmado, com certeza. Então, agradecer o espaço e quem querer participar, quiser fazer algo a mais, seja lá pessoalmente ou por outras formas, a gente tá de portas abertas. E sigam ali o @chapeparkinson, onde nós vamos sempre estar divulgando os locais de encontro e os eventos. Isso mesmo. Agradecemos, doutor, e você que ficou até aqui nos acompanhando, também muito obrigado. Temos aí muitos vídeos que vão sair aqui no canal e você não pode ficar de fora, e é por isso que você precisa se inscrever, já deixa o seu joinha aqui nesse podcast também e nos acompanhe. Até o próximo episódio. Até o próximo.